Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Favoreto e esse é o Incenso e Pipoca. Hoje meu comentário é sobre a animação Soul. Se você não assistiu e não quer saber nada do roteiro, vai lá ver primeiro porque esse vídeo tem spoilers. A história começa com Joe Gardner dando, ou melhor, tentando dar uma aula de música para uma turma bem desinteressada. Ele recebe a notícia de que vai ser efetivado no cargo de professor, mas não fica feliz. Joe então vai visitar a mãe em seu ateliê de costura e, apesar da hesitação do filho em aceitar a vaga, ela tenta persuadi-lo a isso, pois diz que não aguenta mais sustentar ele. Joe então recebe um convite para substituir um pianista na apresentação de uma artista da qual é fã e ele fica muito contente. Ele vai participar do teste e, no momento em que se entrega ao ato de tocar, entra num estado meditativo, com algo que parecem ondas de energia movendo-se ao seu redor. Todos os presentes ficam surpresos com a habilidade de Joe ao piano e ele é aprovado. Ele sai tão feliz da audição que não presta atenção no trajeto e acaba caindo num bueiro. Seu espírito, então, desperta em uma esteira rolante no além que vai em direção a uma luz. Ele vê um pequeno grupo de espíritos e um deles informa que todos que ali se encontram estão indo para o além-vida. Joe se desespera e tenta retornar quando vê um grupo de espíritos perder a forma e ser absorvido pela luz ofuscante. Ele corre na direção contrária e vê uma multidão indo passivamente para a luz. Durante a tentativa de fuga, Joe cai no espaço e vai parar sem querer no pré-vida, que é onde os espíritos são preparados para nascer. Como Joe é um dos poucos adultos no local, ele acaba sendo confundido com um mentor. Ele conhece um ser bidimensional que diz ser a combinação de todos os campos quantizados do universo e que se apresenta daquela forma para que os humanos possam vê-lo. Apesar de ter uma voz aparentemente feminina, a entidade diz que se chama Zé, o que indica que esses seres não possuem sexo. Joe pergunta se o lugar onde eles estão é o céu ou o inferno, e Zé diz que não é nenhum dos dois. Ele também informa que Joe não morreu, mas que seu corpo se encontra em estado de espera. Zé explica rapidamente como funciona o treinamento dos espíritos antes de nascerem. As alminhas, que não possuem nome e são identificadas pelo número que receberam ao serem criadas, são separadas em pavilhões, cada um representando um traço de personalidade dominante. Joe fica surpreso e pergunta se é assim que a personalidade se forma, ao que Zé responde: "É óbvio, ou você achava que os bebês aprendiam com o tempo?" Pouco tempo depois de entrarem em cada pavilhão, as alminhas já saem com a característica correspondente. Nesse momento da história, é defendida a ideia de que chegamos ao mundo com uma bagagem, o que vai de encontro com o conceito de tábula rasa, que diz que somos folhas em branco ao nascer, totalmente moldáveis pelo meio. Outra coisa interessante de observar é que quando o Zé está mostrando os pavilhões de personalidade a Joe, algumas alminhas observam que Joe usa um chapéu e o copiam, plasmando chapéus iguais ao dele. Isso mostra a plasticidade da matéria astral, que é muito mais facilmente moldável pela intenção do que a matéria física. Voltando à história, Zé também explica a Joe que quando estão com a alma formada, esses espíritos ganham uma espécie de passe que lhes possibilita ir para a Terra por meio de um portal. Joe então tenta atravessar esse portal em direção à Terra, mas, como não tem o passe, é atraído de volta ao lugar onde estava. Para não ter que ir para o além-vida, Joe finge ser realmente um mentor e é encaminhado a um treinamento para mentores, no qual fica sabendo que deverá ajudar um daqueles espíritos a descobrir a sua missão de vida. Joe é informado de que será mentor de 22, uma alminha rebelde e bastante antiga, que já passou pela mentoria de várias personalidades, como Gandhi, Madre Teresa, Jung, entre muitos outros, e nunca conseguiu descobrir sua missão, nem se interessou pela vida na Terra. Joe vai com 22 a uma sala em que há partes de sua vida expostas e se decepciona com o que vê, pois percebe que nunca foi realmente feliz. Apesar disso, Joe continua querendo recuperar sua vida e propõe a 22 que tente ganhar o passe para encarnar e, se conseguir, que dê a ele para que possa retornar. Ela aceita na esperança de poder pular a vida. Os dois vão ao Salão de Todas as Coisas, que é um lugar onde se encontra tudo o que existe na Terra, como esportes, profissões e hobbies. Vê se 22 tem seu interesse despertado por algo, mas sem sucesso.
22 resolve levar Joe a um local intermediário entre os planos espiritual e físico, a fim de lhe apresentar Bicho Grilo, que é um encarnado cujo espírito passa bastante tempo por lá e que pode ajudá-lo. Nesse lugar, há espíritos de pessoas encarnadas que vão para lá quando estão realizando uma atividade dedicada de corpo e alma, e Joe percebe que esteve lá enquanto tocava na audição. Porém, lá também é o lugar para onde vão as pessoas desconectadas de si próprias, obcecadas por alguma ideia fixa. Estas assumem forma de monstros que ficam murmurando palavras desconexas, ensimesmados em seu universo particular. Um desses monstros parte para cima de Joe e 22. Eles são salvos por Bicho Grilo, que os cumprimenta dizendo: "Olá, companheiros de viagem astral. Apesar de o filme não explorar o fenômeno da viagem ou projeção astral, eu achei interessante a menção a esse termo, pois é exatamente isso que é retratado ali: almas de pessoas encarnadas atuando na dimensão extrafísica. Eu exploro melhor o conceito de projeção astral no meu vídeo sobre a série Por Trás de Seus Olhos, que eu vou deixar no card. Bicho Grilo explica que trabalha nessa dimensão intermediária, ajudando essas almas desconectadas a se reconectarem com si mesmas e voltarem a ter uma vida plena. Nesse momento, mais uma vez é apresentado um fenômeno espiritual de maneira sutil: o amparo extrafísico feito por encarnados durante a projeção astral. É muito comum que projetores astrais sejam recrutados por mentores durante o sono para ajudar no amparo a desencarnados. Isso ocorre pelo fato de a energia dos espíritos de encarnados ser mais densa, fazendo com que atuem numa faixa vibratória mais próxima daqueles que precisam de auxílio, facilitando o amparo. Após resgatarem o ser monstruoso que atacou Joe e 22, Bicho Grilo e sua equipe realizam uma espécie de ritual em que a forma monstruosa do ser se dissolve, revelando a forma humana do espírito. Ele então vê a si mesmo trabalhando na Terra de forma obsessiva e retorna ao corpo, mudando de atitude imediatamente e decidindo largar a vida que levava. O interessante aqui é que, diferentemente da projeção astral, em que na esmagadora maioria das vezes o corpo está adormecido enquanto o espírito atua na dimensão extrafísica, no filme, o homem cujo espírito foi resgatado continua atuando na dimensão física, mesmo com seu espírito estando separado, como se ele estivesse vivendo no automático, desconectado da sua verdadeira essência. Joe, ao perceber que Bicho Grilo, por meio do seu ritual, conseguiu abrir uma brecha dimensional entre o plano em que se encontravam e o plano físico da Terra, resolve pegar um atalho e voltar ao corpo por conta própria, mesmo sendo advertido de que não deveria fazer aquilo. Joe então acaba levando 22 com ele acidentalmente, e ele acaba assumindo o corpo de um gato e 22 assume o corpo de Joe. Os dois conseguem fugir do hospital em que Joe estava internado, na tentativa de encontrar Bicho Grilo no plano físico e pedir seu auxílio para reverter a situação. Não muito tempo depois, Joe e 22 conseguem encontrar Bicho Grilo e combinam de se reunir algumas horas depois para fazer o ritual que reverteria o ocorrido. 22, no corpo de Joe, começa a se interessar pela vida na Terra e diz que quer ter algumas experiências antes de devolver o corpo a Joe. Quando Joe e 22 estão chegando ao encontro com o Bicho Grilo, a 22 está encantada com a vida física e se recusa a devolver o corpo a Joe. Ela foge e, durante a fuga, Terry, que é a entidade responsável pela contagem dos espíritos que deixam o corpo físico, leva os dois de volta ao pré-vida. Lá, 22 vê que finalmente ganhou o passe para encarnar, mas na hora de retornar, ela decide entregar o seu passe a Joe e vai embora triste por tê-lo atrapalhado em sua busca por recuperar o corpo. Ele então, com o passe de 22, retorna à Terra a tempo de apresentação. Joe se sai muito bem e é convidado a integrar a banda. Apesar de ficar feliz com a notícia, ele continua insatisfeito e diz à vocalista da banda que esperava mais. Ela então conta a Joe a história de um peixe que buscava o oceano. Alguém diz ao peixe que ele já estava no oceano e ele responde que aquilo era apenas água. O que ela quis mostrar a Joe é que, assim como o peixe, ele estava cercado daquilo que poderia lhe proporcionar felicidade, mas estava tão obcecado pelo que achava que faltava que não era capaz de enxergar e apreciar o que já tinha. Joe chega em casa e tira do bolso alguns objetos que 22 coletou
e que representavam algumas experiências que ela tinha tido no plano físico. Nesse momento, Joe se dá conta de que a vida é feita de pequenos momentos e que a verdadeira missão está em aproveitá-los, ou seja, apenas viver a vida plenamente. Joe se põe a tocar o seu piano e acessa novamente o plano interdimensional. Ele encontra Bicho Grilo, que lhe conta que 22, obcecada com a ideia de não ter um propósito, virou uma alma perdida. Eles vão resgatar 22 e a encontram numa forma monstruosa, revivendo mentalmente tudo de ruim que já haviam dito para ela. Joe consegue penetrar toda aquela poeira que envolve 22 e lhe entrega um dos objetos que ela coletou durante sua breve estada no plano físico. Ela sai do estado obsessivo e Joe lhe devolve seu passe. Ela hesita, pois sabe que sem o passe ele não poderá voltar à Terra. E ele diz que não tem problema, pois a vida dele foi incrível. É interessante notar que, ao se dar conta de que o que realmente importa na vida são momentos que consideramos triviais, e ao reconhecer a grandiosidade deles, Joe ressignificou até mesmo aquilo que já tinha acontecido, percebendo que sua vida, diferentemente do que ele pensava, tinha sim valido a pena. 22 encarna e Joe recebe a notícia de que, por ter conseguido inspirar 22 a se interessar pela vida, receberia a oportunidade de retornar ao plano físico. Quando ele retorna, Joe diz que não tem a mínima ideia do que vai fazer, mas sabe que vai aproveitar cada segundo. Num primeiro momento, a gente pode se frustrar com a escolha do enredo de não revelar o que Joe decidiria fazer da vida, tocar na banda ou dar aula. Porém, isso reforça a mensagem do filme, que é mostrar que não importa o que fazemos, mas como fazemos, e que o que é realmente relevante é saber apreciar e estar presente em cada momento, por mais insignificante e trivial que pareça. Eu achei muito boa a escolha de manter o título original em inglês, Soul, que significa alma, e faz uma referência ao estilo musical soul music, que possui elementos do jazz, gênero musical preferido de Joe. Voltando ao início da história, depois que Joe chega ao pré-vida, Zé se apresenta a ele dizendo que é uma combinação de todos os campos quantizados do universo. Campo quantizado é um conceito relacionado à teoria quântica de campos, que é a teoria da física mais bem-sucedida em explicar o funcionamento do universo atualmente. Segundo ela, para cada tipo de partícula possível, existe um campo que determina onde ela está e como se comporta. O que determina as propriedades de todas as partículas existentes é esse campo que permeia tudo. Tem um vídeo muito interessante do professor Laércio Fonseca que explica como esse conceito científico pode estar relacionado à espiritualidade. Eu vou deixar o vídeo dele no card. Eu acho muito interessante essa combinação entre elementos espirituais e científicos, pois eu realmente acredito que eles estão conectados e que a ciência está bem perto de descobrir essa realidade extrafísica. Aliás, existem cientistas que já fizeram descobertas a respeito, porém, infelizmente, esse ainda é um tabu na comunidade científica e muitas vezes esses cientistas não são levados a sério pelos colegas céticos. Mas eu acredito que essa realidade vai mudar em breve. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionada ao notar que o filme se passaria boa parte do tempo no plano físico e não no espiritual, pois eu tinha criado uma expectativa de que a realidade extrafísica seria mais explorada. Apesar disso, ainda que de forma tímida, foram abordados temas espirituais relevantes, como projeção astral e amparo extrafísico, como eu mencionei anteriormente. Eu também fiquei curiosa para saber o que existe depois daquela esteira em que Joe foi parar depois de cair no bueiro. Pois o filme mostra o pré-vida, mas não dá nenhuma ideia de como é o além-vida. Será que vai ter uma continuação mostrando o além-vida? Seria muito bom se tivesse. Ainda falando sobre o ambiente de transição, em que o espírito de Joe se viu após deixar o corpo, o momento em que os espíritos vão em direção à luz, fundindo-se a ela, pode ser visto como uma alusão à ideia de que, quando morremos, retornamos ao todo representado ali pela luz. Um aspecto que me chamou a atenção também foi o fato de Terry, um dos seres que administravam o plano espiritual e que era responsável pela contabilização das almas que chegavam à além-vida, mostrar traços de personalidade tipicamente humanos. A meu ver, seres evoluídos a ponto de coordenarem a vida no plano extrafísico da Terra já deveriam ter superado essas necessidades puramente egóicas. Um ponto bem importante é que eu senti falta de alguma menção à reencarnação, que é um dos pilares da espiritualidade. Porém, eu entendo a escolha de não abordar um tema que infelizmente é controverso, já que muitas religiões rechaçam a reencarnação.
Aliás, essa escolha pode ter sido até positiva, pois o filme apresentou o conceito de vida fora da matéria sem ferir a crença de ninguém. Enfim, Soul é uma animação muito fofinha, que passa uma mensagem muito positiva e que, apesar de evitar temas polêmicos, contribui para transmitir a noção da espiritualidade a um grande número de pessoas, ajudando a incuti-la no imaginário coletivo.